Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, da Palavra de Deus. Nós vamos ler o versículo 23 e nós vamos ler o versículo de número 24 para fazer uma reflexão em cima desse texto e que Deus possa falar com você. E assim nos diz a Palavra de Deus: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Grande Deus e eterno Pai, nós queremos ouvir a Tua voz, que o Senhor venha nos orientar diante da Tua Palavra, que o Senhor venha guiar o nosso coração, nosso pensamento nessa hora. Nós somos carentes, ó Deus, da Tua misericórdia, da Tua bondade, e nós queremos, ó Deus, ser renovados, preenchidos, ó Deus, e reavivados pela Tua própria Palavra, em nome de Jesus. Fala conosco, Deus, através da Tua bondade. Fala conosco nesse momento, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Irmãos, na última ceia que nós participamos no mês passado, nós fizemos uma reflexão aqui no cenário da ceia sobre o texto examinai o homem, pois a si mesmo. E ainda no cenário da ceia, eu quero mencionar um pouquinho a respeito do pão no cenário da ceia. E o pão, ele tem um grande significado aqui nesse cenário. E o versículo 23, ele já começa, o autor dizendo: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus... Ele começa a dar um relato de um cenário onde Jesus estava reunido com seus discípulos, e um cenário onde ele menciona a traição de Judas com relação a Jesus, mas é um cenário onde eles estavam juntos, é um cenário onde eles estavam reunidos. E quando ele diz, porque eu recebi do Senhor, ele, de certa forma, ele está colocando a sua autoridade como discípulo de Jesus, como seguidor de Jesus, como aquele que recebeu diretamente do Pai essa autoridade espiritual como apóstolo e como discípulo de Cristo Jesus. Essa autoridade ele recebeu para ensinar a outros. Essa autoridade ele recebeu para ministrar o Evangelho. O poder do Evangelho é o poder que nos capacita a pregar a Tua Palavra, nos capacita a proferir palavras sagradas que vêm da parte de Deus e que cura vidas, que liberta vidas e que transforma vidas. Este é o Evangelho que o apóstolo Paulo pregava, o Evangelho que os discípulos pregavam, e é o Evangelho que nós pregamos até o dia de hoje. E no cenário aqui ele diz que na noite em que Jesus foi traído, quando ele se refere a Jesus e ao cenário, ele se refere no período da noite. É interessante porque quando a ceia é instituída ali em Êxodo, no capítulo de número 12, é justamente ao final do dia, no cair do sol, no início da noite, que é instituído ali esse cenário da Páscoa e tudo aquilo que envolve o povo de Deus. E nós olhamos para esse cenário e nós identificamos aqui muitas coisas. E uma das coisas que Jesus traz aqui é a questão do pão. E nós comemos o pão, nós participamos da ceia, nós participamos do cálice com a mesa do Senhor, e nós participamos disso e às vezes nem sempre nós refletimos o real significado disso. A importância que isso tem para as nossas vidas e a importância que isso tem para a nossa caminhada. Não do pão em si, mas de tudo aquilo que envolve o pão, de tudo aquilo que envolve o cálice. Porque nós fomos alcançados pelo amor de Jesus, pela graça de Jesus. Diz aqui que na noite em que foi traído, ao mencionar Judas, nada mudou com relação ao tratamento que Jesus deu a Judas e ao tratamento que Jesus deu aos outros discípulos. Mesmo Jesus sabendo que Judas o trairia, mesmo tendo consciência disso, Jesus não foi indiferente com ele, Jesus não tratou de outra forma, Jesus não o amou menos do que os outros, Jesus não tratou ele como alguém
alguém inferior, muito pelo contrário. Jesus o tratou como os outros, o tratou com amor, o tratou com dignidade, o tratou como uma pessoa que merecia, carente da graça de Deus, carente da misericórdia de Deus, carente do amor de Deus. Então no versículo 23 ele vai dizer que Jesus tomou o pão. Esse ato de tomar o pão ali à mesa é porque o pão tem um significado expressivo para esse povo. Tem um significado expressivo para os judeus, tem um significado expressivo para os árabes. E dentro da cultura judaica, dentro daquilo que Deus instituiu a Israel, quando nós lemos Levítico capítulo 23, ali está a instituição das festas, você percebe que eles se reuniam para festejar por orientação de Deus e tem um grande significado, e o pão está sempre presente. Então o pão para o judeu tem um significado muito profundo, é um alimento que é mais do que simplesmente um alimento para o corpo. Quando o judeu ele vai participar do pão, quando eles vão participar desses momentos, eles sabem que isso tem uma representação da bondade de Deus e da presença de Deus ao participar, ao comer, ao desfrutar desse enorme prazer. Com relação às festas instituídas por Deus, em Levítico capítulo 23, nós temos ali a Páscoa, que era para que o povo sempre se lembrasse de que Deus os libertou da escravidão e trouxe para um estado de liberdade, o qual eles podiam viver e viver muito melhor, com a qualidade de vida muito melhor, e também simbolizando essa libertação espiritual que acontece em Cristo Jesus. Entre as festas tem as festas dos pães asma, qual eles comiam pães sem fermento, também trazendo um certo simbolismo de purificação. E quando Jesus vai falar a respeito do fermento, ele vai falar do fermento dos fariseus, ele vai falar do fermento no Novo Testamento, melhor dizendo, ele está falando que nós devemos abster daquilo que é a malícia de todo aquele povo religioso, a maldade de todo aquele povo religioso. Então ele diz, cuidado com o fermento. Mas tem todo esse simbolismo, tem a festa dos Pentecostes, tem a festa dos tabernáculos, que é conhecida como festa das cabanas. Tudo tem um significado, tudo tem uma linguagem, tudo tem um princípio, tudo tem um valor. Essas festas eram celebradas para que o povo nunca se esquecesse de que eles pertencem a Deus, que eles devem ser um povo separado, devem caminhar como um povo santo, um povo que pertence a Deus, um povo que foi chamado por Deus, um povo escolhido por Deus, um povo atraído pela bondade de Deus. E para lembrar de tudo isso, está instituída as festas. Enquanto eles festejavam, eles se reuniam e eles se lembravam da bondade de Deus e de tudo aquilo que Deus fez. Então Jesus aqui no cenário da ceia diz que ele tomou o pão. E esse ato de tomar o pão é justamente apresentando esse grande significado. Qual o significado deles participarem do pão e o significado deles participarem de refeições juntos, junto com Jesus, junto com os outros discípulos? O significado é que Deus sempre estava com eles, porque o alimento provém do Senhor. O alimento provém da terra, a terra que Deus criou, e a terra que Deus criou produz o alimento para o homem. O fato do homem participar do pão, o fato do homem comer, o fato do homem se alimentar, significa que a bondade de Deus está sempre com ele. Então tem um significado muito profundo para a vida espiritual deles, tem um significado muito profundo para as nossas vidas, porque é tratado como algo sagrado, é tratado como algo valioso. É um pouco diferente da nossa cultura, ou da cultura ocidental, que às vezes nós chegamos à mesa para alimentar, para fazer a nossa refeição, e nem todos têm o hábito, ou nem sempre nós chegamos diante de Deus e primeiro agradecemos a Deus pelo alimento, pela refeição. Muitas vezes acontece quando nós nos reunimos, nós fazemos o alimento, colocamos à mesa e simplesmente vamos comer porque nós estamos interessados em alimentar, nós queremos saciar a nossa fome. Mas se a gente parar e refletir um pouco e pensar que o pão na nossa mesa representa a bondade de Deus,
representa que Deus sempre está conosco. E nós agradecermos a Deus por isso, isso vai trazer uma espiritualidade para nós, porque tudo que Deus faz tem um significado. Tudo que Deus provê tem um propósito. A nossa vida tem um propósito. Então o alimento também tem um propósito, não somente de alimentar o corpo, nos manter, nos sustentar, mas também de dizer que Deus está presente, dizer que Deus está alimentando o homem, dizer que Deus está sustentando a sua criação, dizer que a abundância da bondade de Deus está presente sobre as nossas vidas todos os dias. Então, nos dias de Jesus, nós podemos entender que não tinha essa abundância de alimento que nós temos hoje. Hoje há uma fartura muito grande, há uma mesa vasta de alimento. Nos dias de Jesus, a alimentação era algo escasso. Aqueles que trabalhavam não trabalhavam para adquirir bens. Muitos pais de família trabalhavam simplesmente pelo alimento. Trabalhava para poder comer, trabalhava para dar alimento aos teus filhos. Então tem um significado e uma importância muito maior, talvez, do que para nós nos dias de hoje. E quando Jesus diz que tomou o pão, é um gesto, é uma atitude dele apresentar o pão aos discípulos e dizer: a bondade de Deus está entre nós, a bondade de Deus está conosco. Este pão é a prova visível de que Deus está conosco e de que Deus está nos alimentando. E diz aqui no versículo de número 24 que, e tendo dado graças, o partiu e disse: esse é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. E Jesus pega o pão, apresenta o pão, trazendo todo esse significado da presença de Deus, e ele agradece ao Pai. E é interessante ver Jesus fazer esse agradecimento ao Pai pelo pão e o pão de cada dia, como nos ensina até mesmo a oração do Pai Nosso, porque Jesus não faz cerimônias para agradecer pelo pão, ele simplesmente diz: graças te dou. Jesus não precisa fazer a cerimônia, porque Jesus faz isso de todo o coração, porque Jesus compreendia o significado e a importância do alimento dado por Deus. Ele entendia que ali era a manifestação visível do Pai. Ele estava apresentando isso aos discípulos e ele compreendia isso no coração, por isso ele vinha e agradecia a Deus dizendo simplesmente: graças te dou. E às vezes nós vamos orar pelo alimento, e eu costumo brincar com o pessoal que é só para agradecer pelo alimento, né? Se você quer uma vigília, você vem até a igreja, a gente faz uma vigília, mas agora é só para agradecer. Senhor, obrigado pelo alimento, nós te damos graças e amém. E vamos alimentar, vamos comer, amém? É algo prazeroso que Deus nos deu, porque alguns têm costume, na hora do alimento, começar a orar: Senhor, abençoa quem plantou, abençoa quem comprou, abençoa quem vendeu, abençoa o dono do pasto, o dono da terra, o dono do gado, o leite, e começa a fazer uma cerimônia toda, e você não vê Jesus fazendo cerimônia, partia de todo o coração, simplesmente diz obrigado, e ele falava de todo o seu coração. Se no entanto nós fizermos isso, está agradecido, nós podemos participar, porque o Senhor sabe exatamente o que passa no nosso coração. Agradecer é reconhecer que foi dado por Deus. Agradecer é reconhecer que o pão veio das mãos de Deus. Amém? Então o pão no cenário da ceia tem um significado profundo, tem um significado intenso. Eu gostaria que você fosse comigo no Evangelho de João, no capítulo de número 6, para a gente ver um texto aqui onde o pão está também em cena. Evangelho de João, no capítulo de número 6. Se a gente for ler o capítulo de número 6, você vai ver que aqui há a multiplicação dos pães e dos peixes. O que estava acontecendo aqui? O povo estava atrás de Jesus, acompanhando Jesus devido aos seus milagres, devido aos seus prodígios, e havia uma grande multidão, mas o povo estava com fome e não tinha como alimentar. Então havia ali poucos pães, poucos peixes, e Jesus ele faz ali um milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, e trazendo esse significado para si.
Jesus multiplica os pães e depois ele vai dizer: eu sou o pão da vida. Ele sabia que era importante para esse povo que estava ouvindo, então ele usa esse cenário para falar dele como Salvador. Ele usa esse cenário para se colocar como aquele que não somente tem poder para multiplicar os pães, mas tem poder para perdoar pecados. E tudo que Deus faz tem um propósito. Os milagres ocorridos no Evangelho, descrito no Evangelho, através da vida de Jesus, é para manifestar o Salvador. Todos os milagres apontam para Cristo, todos os milagres apontam para Jesus. Jesus, quando ele operava um milagre, era para evidenciar de que a salvação havia chegado através dele como Cordeiro de Deus. Quando Jesus ressuscitava alguém, Jesus estava dizendo: eu sou a vida. Quando Jesus multiplicava os pães, ele estava dizendo: eu tenho poder para multiplicar pães, mas também tenho poder para perdoar pecados. Quando Jesus curava alguém, Jesus estava dizendo: eu tenho poder para curar o físico, mas eu tenho poder para curar o espiritual, eu tenho poder para curar e sarar as tuas feridas, perdoar os teus pecados e te deixar com saúde espiritual, porque eu sou o Senhor, eu sou o Salvador, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todos os sinais e prodígios apontam com esse significado maior de dizer que Jesus é aquele que veio curar as nossas vidas, é aquele que veio nos salvar. No capítulo 6 do Evangelho de João, no versículo 26, diz assim a palavra de Deus: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Aí Jesus vai dizer no versículo de número 27, mas não venha até mim por causa do alimento apenas. Não venha até mim apenas por causa do pão. Eu sei que o pão é importante, o alimento é importante, eu sei que tem significado para vocês. E o versículo 27 ele vai dizer: mas trabalhai pela comida da vida eterna, por aquilo que sustenta a vida eterna. E nesse diálogo entre esse povo e Jesus, eles falam para Jesus assim, no versículo de número 28 a partir, dizendo: mas como faremos então para realizar a obra de Deus? E Jesus responde: a obra de Deus é essa, que vocês creiam em mim, que eu sou o Salvador, que eu sou o Senhor, que eu vim para perdoar pecados, eu vim para salvar vidas. Eles olham para Jesus no versículo de número 30, a partir do 30, 31, e diz assim: os nossos pais comeram, entre aspas, pães no deserto. Eles foram alimentados no deserto. O que eles estavam querendo dizer para Jesus é o seguinte: o Senhor multiplicou os pães, está dizendo que é o Salvador. Os nossos pais comeram o alimento no deserto que Moisés proveu para eles. O Senhor não está fazendo nada demais. Nós já vimos isso, os nossos pais já experimentaram isso. E Jesus volta no versículo 32 para dizer: vocês não compreenderam nada ainda. Vocês não entenderam, vocês não compreenderam com o coração. Jesus diz assim, replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Jesus diz para eles assim: tanto o pão que os teus pais comeram no deserto foi o meu Pai que deu, como o pão verdadeiro que veio para salvar a vida, o alimento da vida espiritual, foi o meu Pai que deu. Vocês precisam compreender isso, que tudo vem do Pai e vem em forma de bondade. E ele vai dizer no versículo 35 do capítulo 6 de João: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que come, aquele que se alimenta de Jesus jamais terá sede. Jesus pega esse cenário e essa questão do pão tão significativa para eles, para dizer: eu sou o pão da vida. Se vocês vierem até mim, vocês serão alimentados e alimentados para a eternidade. Vocês estão em busca do pão para o dia de hoje, vocês estão em busca do pão para matar a fome, vocês estão em busca do pão que é momentâneo. Eu estou dizendo para vocês que eu sou o pão da vida, aqueles que podem alimentar vocês por toda a eternidade, aqueles que podem salvar vocês, aqueles que podem levar vocês a experimentar algo muito
muito maior e muito melhor do que o que vocês já têm visto, embora vocês vieram até mim por causa dos sinais, dos prodígios, dos milagres, mas o que eu tenho a dizer a vocês é que eu sou o pão da vida, então venha e coma. Venha e se alimente da vida espiritual na presença de Deus. O que eu amo em Jesus é que Jesus, ele é chocante em muitas coisas que ele diz. Versículo 51, ainda no Evangelho de João, no capítulo de número 6. A palavra diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que darei pela vida do mundo é a minha carne. No versículo 52, eles começavam a discutir como Jesus pôde dizer isso, que ele é o pão e que eles deveriam comer a carne e deveriam beber o teu sangue. Se você continuar lendo aqui o texto vai nos dizer isso. Versículo 53, respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o teu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Sou eu que produzo a vida eterna em vocês. Jesus dá esse tratamento de choque. Imagina isso na mente de um judeu. Jesus afirma que é o pão e ele diz: vocês têm que comer do pão, e o significado do comer do pão é comer da minha carne e beber do meu sangue. O que Jesus está dizendo: vocês têm que participar do meu sacrifício, vocês têm que percorrer o caminho que eu percorri, vocês têm que seguir as minhas orientações, vocês têm que participar comigo intimamente, vocês têm que se desenvolverem na vida espiritual a ponto de se tornarem íntimos, a ponto de fazer o trajeto que eu fiz, que é o caminho de cruz. Vocês têm que se tornar um comigo, vocês têm que estar ligados em mim, vocês têm que participar de tudo que eu ministro na vida de vocês, de tudo que eu falo como verdade vinda da parte do Pai. Vocês têm que comer a minha carne, vocês têm que beber do meu sangue, vocês têm que participar do plano de salvação. Jesus está dizendo e colocando isso de uma forma muito explícita. E no texto que nós estávamos, na carta aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 23, tem todo esse significado. Comer do pão é participar da verdade do sacrifício de Jesus. Se você não participar do sacrifício de Jesus, você não terá vida eterna em Cristo Jesus. Você tem que participar com Ele, você tem que caminhar com Ele, você tem que manter o seu foco da vida espiritual em Cristo Jesus, você tem que significar a bondade de Deus manifestada na sua vida, o perdão do Senhor, porque o pão conosco significa que Deus está conosco, que a bondade de Deus está conosco. Agora, algo é importante de se entender: nós só comemos quando nós temos fome, e só vem a Jesus quem tem fome de Jesus. Jesus deixa aqueles homens escandalizados, mas é isso que Jesus quer dizer para eles: vocês têm que participar comigo. No cenário da ceia, Jesus está reunido com os discípulos para que eles participem da ceia junto com Jesus, para que eles participem desse momento. Só come, só se alimenta de Jesus quem tem fome do Evangelho, quem tem fome de Jesus, quem tem fome de transformação, quem tem fome de uma vida nova, quem tem fome de um novo nascimento, quem tem fome de uma entrega intensa ao Evangelho e tudo aquilo que Jesus pode fazer nas nossas vidas. Quando nós abrimos o nosso coração, nós nos entregamos. Nós não ficamos medindo quanto custa participar da carne e do sangue, quanto custa comer do pão da vida. Nós não ficamos calculando se nós vamos ter prejuízos, se nós vamos ter lucro ao confessar Jesus e andar com Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Quando nós temos fome, nós simplesmente queremos comer. Nós chegamos diante de Jesus e nós comemos do pão da vida.
Nós chegamos diante de Jesus e alimentamos a nossa vida espiritual. Nós chegamos diante de Jesus e nós bebemos do sangue, bebemos do cálice, comemos do pão, porque a sede de Deus é em nós, a sede de Deus no nosso interior. Há um desejo profundo, há um desejo intenso, há algo que nos impulsiona a querer se alimentar cada dia mais da vida espiritual daquele que é o pão da vida eterna. Quem tem fome simplesmente chega e come. E aqueles que não têm fome, eles começam a medir, calcular, saber como foi feito o pão, se o pão tem defeito, os ingredientes que foram usados, eles começam a ficar meticulosos. E diante de Jesus não há tempo para isso. Ele é o caminho, a verdade, a vida e o pão que alimenta as nossas vidas. Então chegue e coma. Agora reflita comigo, eu não sei se sempre que você participa da ceia, você faz uma introspecção, você olha para dentro, você faz uma reflexão do significado do pão que você está participando e do cálice que você está participando. Eu não sei se isso mexe com você, se você entendeu que você está participando da carne de Cristo, que você está participando do sangue de Cristo. É claro que isso é em memória de Cristo, isso é um simbolismo, porque quando Jesus falou lá, eu sou o pão da vida, eles murmuravam, eles não entenderam que Jesus estava falando da vida espiritual. No cenário da ceia, Jesus se refere à vida espiritual. Jesus não está aqui ensinando um canibalismo, antropofagia, se alimentar de carne humana. Não, Jesus está ensinando um significado, um princípio, um valor espiritual, onde a vida espiritual acontece nele, onde a vida eterna acontece nele. Se você não estiver intimamente ligado em Cristo Jesus, por mais que você coma do pão e por mais que você participe do cálice, você não tem vida eterna. Porque o pão em si, o cálice em si, não atribui poder para te salvar. O único que pode te salvar é Cristo Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário. E nós fazemos isso, participamos repetidamente todos os meses, para jamais esquecer do que Jesus fez na cruz por mim e por você, perdoando os nossos pecados. E esta é a causa de nós estarmos aqui nessa noite, atraídos pela misericórdia de Deus, para ouvir aquilo que Deus tem para nos falar. E tudo que Deus nos fala é para nos orientar e nos manter verdadeiramente no caminho, nos manter verdadeiramente na Tua presença. E quando Jesus apresenta o pão, Ele quer que os discípulos lembrem que Deus está ali. E quando Ele dá graça, Ele quer que os discípulos se lembrem desse ensinamento. Sempre dai graças, porque tudo vem das mãos do Pai. E quando Ele reparte tudo aquilo que fez parte da sua vida, toda a sua trajetória, todo o seu ministério, toda a sua vivência, toda a sua sabedoria, Ele está repartindo com os discípulos dia após dia. Eles fizeram isso não somente uma vez, não somente duas vezes, eles se assentaram para ceiar muitas outras vezes. E todas as vezes que eles sentavam com Jesus, eles aprendiam de Jesus. Todas as vezes que eles sentavam à mesa com Jesus, eles estavam participando com Jesus. Todas as vezes que eles estavam à mesa com Jesus, eles estavam ouvindo as palavras de vida eterna que Jesus tinha para dizer. Eles estavam participando de toda a trajetória, participando de todas as coisas. Eles estavam com Jesus sempre. Em alguns momentos eles se distanciaram do Salvador, mas Jesus sempre os atraía, sempre trazia de volta. Eu quero afirmar para o seu coração, para a sua vida, que longe de Jesus, a sua vida ela será simplesmente natural e talvez muito vazia. Mas aos pés da cruz do Senhor, sentado à mesa com Jesus, participando da ceia, celebrando a vida eterna, celebrando o plano e o projeto eterno de Deus para nós. Assumindo um compromisso com Deus de uma vez por todas, abandonando aquilo que é simplesmente o pão da vida para comer o pão da vida eterna, deixando aquilo que é secundário para priorizar a vida espiritual, deixando aquilo que é momentâneo para se agarrar e se apegar àquilo que é eterno. E Jesus disse: se vocês não comerem da minha carne e não beberem do meu sangue,
se vocês não se aprofundarem, se vocês não se dedicarem, se vocês não se entregarem profundamente, vocês jamais saberão o que é isso. Vocês têm que participar do meu sacrifício. Então não faça apenas como um costume de mês a mês. Faça como algo que tem importância para você. Faça como algo que significa a presença de Deus. Faça como algo que é para você um estilo de vida e não apenas um momento, uma cerimônia. Não se acostume com aquilo que é sagrado. Não trate aquilo que é sagrado como algo comum, como algo corriqueiro na sua vida. Nós nos achegamos à presença de Deus. E Ele diz que é para a gente refletir e é para a gente participar. Eu afirmei isso na última ceia, eu quero reafirmar. Não é exclusivista, não é para excluir, é para incluir. É através do sacrifício de Jesus que somos incluídos no reino. Então é para refletir e pensar nos pontos e como anda a nossa vida, como está o nosso coração. Se há acerto a ser feito, se há conserto a ser feito, que esse conserto aconteça e que você continue participando do pão e participando do cálice. Que você permaneça no caminho, não é para que você se constranja e se afaste, não, é pelo contrário, é para que você identifique talvez a sua miséria como homem, confesse a Jesus e peça a Ele para enriquecer a sua vida espiritual. Jesus, perdoa as minhas falhas, os meus pecados, lava-me com o teu sangue nesse momento e me atrai sempre para a tua presença. É para que você reflita sobre aquilo que habita o seu coração, sobre aquilo que preenche o seu interior, sobre aquilo que está dentro do seu coração. Não podemos ficar acostumados com isso. Saiba que o pão tem um significado enorme. Ele é expressivo no cenário da ceia. Amém? Nós vamos participar da ceia e você que é batizado, que está em comunhão com Deus e com a igreja, nós convidamos você a ceiar conosco. Não é um simples pão. É a carne, é o sangue de Jesus, é participar da graça, é participar do sacrifício, é participar de tudo aquilo que é Evangelho, é seguir o mesmo caminho que Jesus fez, é ser realmente um seguidor de Cristo, de forma intensa. E eu convido você a se colocar de pé nesse momento, você que vai participar conosco. Nós nunca proibimos, mas nós temos que entender o que nós estamos fazendo. Nós temos que compreender que é algo tratado com muita seriedade. O pão e o cálice, o corpo e o sangue de Jesus. Eu te convido nessa hora a fechar os teus olhos e fazer uma simples oração comigo. Pai maravilhoso, Deus querido, nós nos colocamos na Tua presença em posição de participar da ceia. E quando nós olhamos para nós mesmos, nos vemos, ó Deus, indignos dessa aliança santa. Mas pela Tua infinita misericórdia que nós estamos, ó Deus, para celebrar e participar. Nós alegramos com isso. Alegramos, ó Deus, no Teu sacrifício que nos deu a vida. Do Senhor como pão da vida. Do Senhor como aquele que alimenta e sustenta, ó Deus, para a vida eterna. Lava-nos, ó Deus, com Teu sangue, a fim de que possamos, ó Deus, participar através do Teu sacrifício, e que quando o Senhor olhar para nós, o Senhor olhe sempre através do Teu sacrifício, para nos ver, ó Deus, separados, santos, perfeitos. Somente através do Teu sacrifício, ó Deus, podemos ser vistos dessa forma. E o Teu olhar de misericórdia venha penetrar o nosso coração, a nossa mente, ó Deus, e venha tocar em nós, ó Pai, trazendo uma sensibilidade ao significado, ao cenário, ó Deus, da ceia, ao sentar à mesa com o Senhor, onde o Senhor partiu o pão, distribuiu aos discípulos, e da mesma forma nós vamos fazer aqui nessa noite, como o Senhor nos ensinou, ó Deus. Mas nós queremos fazer isso com temor, nós queremos fazer isso com significado, nós queremos fazer isso como algo expressivo, como algo importante, como algo sagrado para as nossas vidas. Nós queremos fazer isso, ó Deus,
totalmente ligados, ó Pai, ao Espírito Santo do Senhor. Por isso nós pedimos, consagra, ó Deus, esses elementos, apenas os elementos que serão distribuídos, ó Deus, e que seja para nós realmente o pão da vida, que seja realmente para nós o cálice, ó Deus, que transborda em nossas vidas em forma de graça, nos purificando de todo o pecado, nos purificando de toda falha, em nome de Jesus, amém e amém.